Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando devocionais com você debaixo do tema A Graça de Deus é um Grande Mestre. Amados, a graça de Deus é o próprio Cristo Jesus, que foi entregue em nosso favor para que nós possamos viver por meio dele. E quando nós compreendemos isso e depositamos a nossa completa confiança na suficiência de Cristo, nós nos tornamos capacitados a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amados, é a graça de Deus que nos ensina, que nos capacita, que nos fortalece. É a vida de Cristo que foi depositada em nós. Nós precisamos aprender a viver nessa dependência, dependendo de Cristo Jesus. Afinal, como o próprio Jesus falou lá em João capítulo 15, versículo 5, ele disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos, e sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus, e isso é uma dádiva, é um presente. Não sei você, mas eu fico impactada com isso e fico muito grata a Deus por eu não precisar depender de mim mesma, mas poder depender dele. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é tudo que eu preciso. Eu não preciso depender de mim, da minha própria capacidade, da minha própria força. Eu posso simplesmente depositar a minha completa confiança em Deus, na sua palavra, nas suas verdades e viver tudo isso. Hoje eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 18. Está escrito assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amados, olha que incrível isso. Vivam no Espírito, ou seja, vivam mergulhados na graça de Deus, vivam na completa confiança no poder de Deus, na vida de Cristo que foi depositada em vocês. Vivam no Espírito, plenamente conscientes da vida de Cristo que está em vocês. E assim, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A carne, ela luta contra o espírito porque eles são opostos entre si. Mas, olha que incrível isso, mas se vocês são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. É a lei, aquele versículo de 1 Coríntios que diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. É o que está lá em Romanos 6,14. Vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça de Deus. Se somos guiados pelo Espírito, não precisamos mais viver nessa luta da carne com o Espírito. Por quê? Porque podemos depositar a nossa completa confiança no Espírito que em nós habita. Podemos depositar a nossa completa confiança no poder de Deus. Como fazemos isso? Como crescemos nessa vida no Espírito? Como crescemos em confiança na vida de Cristo que foi depositada em nós? Quanto mais nos relacionamos com a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nos relacionamos com a palavra, mais a nossa fé é aperfeiçoada e mais nós vivemos no Espírito, mais nos enchemos da verdade de Deus, das verdades de Cristo Jesus e mais essa vida que foi depositada em nós flui. Essa vida é liberada através das nossas atitudes, das nossas emoções, das nossas palavras. Hoje eu quero encorajar você a tirar os olhos de si mesmo e a parar de buscar a justiça própria. Creia na justiça de Deus.
Ele se entregou em seu favor, fazendo justiça, porque era necessário que alguém pagasse o preço pelo pecado. E quem pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado foi Cristo Jesus. Ele fez a justiça e nos tornou justos. Receba essa dádiva. Confie na plenitude da graça de Deus. Dependa de Deus. Não queira viver pela própria justiça, pela capacidade das suas próprias obras, mas queira viver no Espírito e pelo Espírito. Quando vivemos assim, jamais satisfazemos os desejos da carne. Amados, isso é glorioso demais. Minha oração nesse dia é que nós possamos compreender essa verdade e receber a plenitude dessa verdade. Precisamos viver debaixo da graça de Deus, e isso significa viver debaixo de uma completa confiança na suficiência de Cristo Jesus, numa completa confiança da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Então mergulhe no estudo da palavra, principalmente do Novo Testamento. Claro que podemos e devemos estudar o Antigo Testamento porque eles nos mostram, eles são um sinal para tudo que Jesus viria fazer. Mas o Novo Testamento, quando nós lemos, nós nos enchemos de tudo aquilo que Jesus já fez, de tudo aquilo que já está consumado na cruz do Calvário. Mergulhe, amados, mergulhe num intenso relacionamento com a palavra de Deus. Cresça nesse conhecimento e viva no Espírito. E assim você jamais satisfará os desejos da carne. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito. Não é mais dominado pelo pecado. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, que foi entregue em nosso favor. Muito obrigada pela imensa provisão da graça, pela dádiva da justiça. Muito obrigada porque podemos viver no Espírito e pelo Espírito. A minha oração, Pai, é que os olhos do coração dos meus irmãos sejam iluminados e eles compreendam essa verdade e eles rendam-se à vida no Espírito. Ah, Senhor, ajuda-os, Pai. Ajuda-os, ilumina os olhos do seu coração e do seu entendimento, para que de fato eles compreendam a graça de Deus e vivam completamente dependentes dessa graça, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.